Eu gostaria, no começo desse vídeo, de fazer uma pergunta para vocês e eu quero que vocês sejam o mais honestos possíveis comigo. Você é desapegado? Porque eu sendo 100% honesto com vocês, assim como eu sempre falo, esse canal aqui eu trabalho com a verdade, eu sou transparente, eu sou verdadeiro naquilo que eu vivo. E sendo honesto com vocês, eu, Gabriel, não sou desapegado. Então, falar sobre desapego nesse canal, esse assunto que eu vou abordar aqui e agora é um assunto extremamente interessante, é um assunto também no qual vai me gerar muito crescimento, porque, igual eu falei pra vocês, eu não sou desapegado. E uma pessoa extremamente apegada igual a mim, falar sobre desapego, e não só falar, como eu venho tentando não, me esforçando ativamente a promover isso na minha vida, porque é necessário. Então, conversar sobre isso, sendo uma pessoa extremamente apegado, é extremamente pertinente e interessante. E eu digo mais, para além disso, eu falo para vocês, eu honestamente eu não preciso de muito para me apegar a pessoas, não preciso de muito para me apegar a momentos. E honestamente, sendo muito honesto com vocês, eu acho que esse é um dos vídeos até o momento no qual eu mais sinto dúvidas ao invés de certezas, mas eu acho que isso é interessante, essa é a arte de crescer, essa é a arte de se desenvolver. A gente se desenvolve, a gente cresce, a gente estuda, a gente busca ser melhor, não porque a gente é melhor, não porque a gente tem as respostas, mas sim porque a gente quer melhorar. Então, esse é um dos vídeos nos quais eu mais tenho dúvidas, mas, gente, já começando a abordar o assunto, no caso eu já comecei a abordar o assunto, mas eu não preciso de muito para me apegar a coisas, a pessoas, a momentos, sabe? Eu vejo a beleza, eu vejo, sabe, eu vejo o que há de mais bonito, o que há de mais puro na simplicidade, sabe? E eu valorizo muito as coisas nas quais passam na minha vida e, honestamente, sendo muito honesto, uma coisa na qual eu ouvi que até hoje vem e me provoca, me cutuca ter escutado isso, mas nada é nosso. Nada é nosso, cara. Para você, vamos fazer uma reflexão rápida e básica. Vamos pensar na casa onde você mora. Você já parou para pensar que há 50, 60, 70, 100 anos atrás não era seu? Era de outra pessoa. E daqui 100 anos não vai mais ser seu, vai ser de outra pessoa. Então vocês entendem o começo disso, o princípio de tudo isso. Nada é nosso, nada nessa terra é nosso, tudo é passageiro. A nossa vida, ela é finita, ela não vai durar para sempre, a gente não vai viver para sempre. A gente tem um prazo para viver aqui. Então, já começando, cara, as coisas não são eternas, as coisas elas têm um prazo para se durar. Então, se a nossa vida, que é o que a gente tem de mais precioso, porque sem ela nós não temos nada, ela já é finita, quem dirá pessoas, objetos, enfim, projetos também. Então, cara, o apego, no fundo, eu atualmente eu defino o apego como uma segurança e uma vaidade muito grande, porque assim, quando você tá muito apegado a algo, por medo você não deixa aquilo embora e por medo você tenta fazer de tudo para aquilo continuar. E eu não tô falando só de pessoas, gente, eu estou falando de tudo, que nem eu falo. Muitas coisas nas quais eu falo aborda tudo. Então, por si só, quando a gente tá por si só, quando a gente tá apegado a algo, a gente tá num ponto de insegurança enorme. Para além de tudo isso, cara, é por vaidade, porque eu acredito que a gente não precisa se apegar tanto. Pensa, eu vou dar um exemplo. Pensa a areia. Você precisa, por algum motivo, que eu falei, é uma metáfora. Você precisa segurar a areia nas suas mãos. Adianta você apertar, tipo, não, eu quero que isso fique na minha vida. Adianta você apertar a areia? Não, não aperte a areia, porque senão ela vai começar a vazar pela sua mão. Ao invés disso, a segure com gentileza. E se não for o momento dela ficar na sua vida, independente do motivo, que nem eu falei, eu tento ser o mais contemplativo, eu realmente quero que minha mensagem chegue a todos, então, independente do que você acredite, mas se não for o momento, cara, aquilo vai escorrer pela sua mão e tá tudo bem. Honestamente, quando a gente
parte de uma premissa de que não precisa ser eterno, e não que é legal você pensar assim, não tô dizendo isso que é divertido, que eu sou desapegado, eu sou frio, para com isso honestamente é besteira, a gente é ser humano, a gente se sente aqui no peito, então larga de fingir que você é um robô, cara, para com esse pensamento idiota. Eu digo realmente desapego de tipo, cara, eu quero isso aqui pra mim, mas vou cuidar da melhor maneira possível, e se isso for embora, com certeza eu irei sofrer, eu irei me sentir mal, mas com todo respeito eu vou deixar ir embora, porque a partir do momento que você não tem esse pensamento escasso de que não, tem que ser pra sempre, tem que durar, tem que isso, a partir do momento que você não tem essa autocobrança, cara, as coisas fluem, e para além das coisas fluírem, quando você abre a porta da sua vida para algo ir embora, outra coisa entra. Então vocês entendem? Quando você abre mão de um bem, de uma natureza, independente se é uma natureza grande, é um bem incrível, um bem, sei lá, que tá te fazendo mal, se você abre mão desse bem que você tá nas suas mãos atualmente, você abre uma oportunidade para um bem de natureza maior. Eu falo isso pela minha vida, cara. Empregos que passaram pela minha vida, amizades que passaram pela minha vida, amores, momentos, mentalidade. Gente, olha, eu falo, é contemplativo. Apego não é só sobre pessoas, apego também é sobre mentalidade, pensamento de escassez, pensamento de não, essa é minha opinião e dane-se. Isso é apego, cara, isso bate em ego, isso bate em segurança. Vai tentar ver isso. Eu, Gabriel, já parti muito dessas premissas. Atualmente, que nem eu falo, eu tento o máximo possível ter a mente aberta e sempre dar oportunidade para as coisas, mas é lógico, cada pessoa sabe o que ela é mais apegada. Eu, honestamente, se eu fosse sincero com vocês de coração, eu sou apegada a pessoas. E eu não digo só em questão de amores, eu digo em questão de amizades, eu digo em questão de trabalho. Cara, eu me apego a pessoas, eu gosto de pessoas, por isso que eu faço esse canal, porque, gente, eu gosto de me conectar com pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de passar momento, eu gosto de pessoas na minha vida, então eu me apego a pessoas, e eu falo pra vocês, que nem eu disse, cara, pessoas vão, pessoas vêm. Se você fica apegado a um momento da sua vida na qual não existe mais, você está se impedindo, se invalidando de viver o hoje. Ah, mas antes era melhor. Ah, mas antes... Beleza, cara, eu entendo, mas são fases. Vive o hoje, aproveita o hoje, cara. Você quer uma lição sobre... Eu não vou nem dizer sobre desapego, mas eu digo em questão de viver no presente, que é um assunto que eu também quero muito abordar. Cara, pega um cachorro, por exemplo, você não vê o seu cachorro, se você tiver ou não, enfim, você não vê nenhum cachorro, nenhum animal sofrendo por conta de coisas que passaram, você vê ele sempre ali. E é sobre isso, cara. Viva o agora, não fique apegado a coisas, que nem eu falei pra ti. O apego, ele não é uma coisa saudável. Aí você me fala, beleza, Gabriel, legal, você chega aqui, fala não seja apegado, que não sei o que, mas você mesmo falou que você tá lutando contra isso. E aí, soluções, que nem eu falei, eu quero promover soluções, eu quero agregar, eu não vim aqui de mãos vazias, não vim aqui só pra ficar dizendo, não seja apegado, que não sei o que, não, eu realmente vim aqui pra fazer o meu melhor pra agregar pra vocês. Então, já começando, honestamente, uma coisa que está me dando luz em relação ao apego, para além de eu entender que nada nesse mundo é nosso, nem a nossa vida é finita, tudo pode mudar, então para além disso eu vou tentar passar uma outra visão para vocês. Para além de nada ser nosso, pensa comigo o seguinte: você ser extremamente apegado, se questione. O que eu tô querendo fazer agora é você se questionar. O porquê você é tão apegado. O que isso vai te trazer de benefício? Se questiona, cara, que nem eu falei pra vocês. Espero não, no futuro ainda eu vou ser muito mais foda do que hoje. Eu tenho certeza que eu vou ter ideias muito melhores do que hoje. Não que as de hoje sejam ruins, longe disso, mas eu tô só querendo mostrar que eu ainda tenho mais a evoluir. Mas enfim, pegando com as informações que eu tenho que estão me dando luz, se questione. O que ser tão apegado tá te agregando? O que você fica segurando com tanta força e isso tá te trazendo de benefício? Se questione. E quando você
encontrar a resposta, independente se demore um dia, dois, uma semana, um mês, um ano, não importa. Quando você encontrar a resposta, seja honesto com vocês, pratique o autoconhecimento. E para além de você praticar, olha, que nem eu falei para vocês, as coisas que nem eu falei, no caso, perdão, vou falar agora, as coisas nas quais eu mais estou praticando na minha vida, gente, é autoconhecimento. Tô tentando me entender da maneira mais profunda possível, e para além de autoconhecimento, eu tô tentando viver no agora. Nem excesso de passado, como eu vivi numa época da minha vida, e nem excesso de futuro, excesso do que, o que vai ser lá na frente. Eu tô vivendo agora, o hoje, o que eu tenho hoje, independente se antes eu me divertia mais, antes fulano, sei lá, era mais legal, me acompanhava mais, antes cicrana era mais companheira, enfim, eu vivo o agora, o que o Gabriel tem agora, entende? Então, se autoconheça e viva no agora. Gente, não é fácil você ser desapegado. Eu falo isso para pessoas extremamente apegadas. Mas até mesmo você que se considera desapegado, ouve com carinho o que eu tenho para dizer para vocês. Muitas das vezes esse apego enorme no qual você guarda dentro de si é carência, é insegurança, são traumas, são respostas de coisas nas quais aconteceram na sua vida e você não teve culpa. E muitas das vezes você sabe o quanto é doloroso você estar sozinho, você sabe o quanto é doloroso você não ter pessoas, e você sabe o quanto é bom você estar vivendo certas coisas e você quer que aquilo dure, que aquilo seja longo, que aquilo seja prolongado, mas eu falo de coração e eu queria muito olhar no fundo dos meus olhos para poder ter dito isso para mim no passado. Mas só de você já estar pensando isso, você já não tá vivendo agora. Aproveita agora. Vive com intensidade. Vive com verdade. Vive. Aproveita. Vive o agora. O agora tem muito a oferecer para você. Que nem eu falei para você. Gente, se autoconheça, porque muitas das vezes esse apego em excesso é resposta de trauma, é resposta de abandono, é resposta de insegurança, é resposta de coisas nas quais você não teve instrução. E tá tudo bem, não fique procurando culpados. Para com esse pensamento vitimista, para com esse pensamento de merda. Desculpa o palavreado, mas eu não aguento, de verdade. Para com esse pensamento de merda. Eu falo isso porque eu já tive esse pensamento de bosta, esse pensamento de vítima. Cara, não fique procurando culpados. Seja autorresponsável. Eu não tô dizendo que, não, peraí, quando você era uma criança indefesa, tipo, nossa, que legal que aconteceu certas coisas. Não, não é sobre isso. Mas é mais sobre, cara, autorresponsabilidade, autocuidado, pratique o perdão, pratique a gratidão, porque é o amor que cura, independente do que você acredita. Que nem eu falei, eu tenho as minhas crenças, e na minha crença, no que eu acredito, é o amor que cura, é o amor de Deus que vai te curar, cara. Então, velho, ame, perdoe o que aconteceu, independente do que foi. E se você não tem forças, não tenha medo, não tenha aquele pensamento retrógrado, aquele pensamento preconceituoso, aquele pensamento que te machuca, que te martiriza de não vou procurar ajuda, que não sei o que não, peça ajuda. Não dá pra fazer tudo sozinho. Se você for parar pra ver, toda a evolução do mundo, todo o progresso, toda a prosperidade no qual nós humanos temos é graças à ajuda um do outro. Então não tenha medo de pedir ajuda para um irmão, de pedir ajuda para um amigo, de pedir ajuda para uma namorada, de pedir ajuda até para alguém, às vezes, que você encontra aleatoriamente na rua. Eu já fui acolhido por pessoas que eu encontrei aleatoriamente na rua, e também já acolhi, graças a Deus, pessoas que eu encontrei aleatoriamente na rua, gente. Tipo, cara, a pessoa tá chorando, pô, vai e dá uma ajuda. Então, não tenha medo de pedir ajuda, não tenha medo de buscar luz, busque conhecimento, leia. Cara, eu ainda quero encher essa estante com mais livros que, lógico, sejam pertinentes porque eu gosto. Vá buscar coisas que façam sentido, faça terapia, entende? Mas busque entender o que dói, porque o apego, ele é um sinal vermelhíssimo da sua alma, da sua consciência, enfim, do que você acredita. Que nem eu falei, eu tenho as minhas crenças e respeito as crenças de vocês, mas
O apego ele é um sinal vermelho de que algo tá errado e você tem que tratar isso. E que nem eu falei, às vezes você não vai ter resposta. Se eu minimamente sou instruído, é graças a pessoas nas quais me ajudaram. Então eu dou mérito sim para essas pessoas. Eu não fiz todo o meu trabalho sozinho e sigo não fazendo o meu trabalho sozinho. Se vocês julgam minimamente no que eu tô agregando, cara, isso não é só o Gabriel. Isso é pessoas que passaram pela minha vida, conhecimento que eu busco continuamente. Entende, gente? Então, busque entender a fonte e entenda o principal. Por mais que nascemos a partir do momento que a gente tem o nosso cordão umbilical cortado na nossa mãe, a gente tá sozinho e também vamos morrer sozinhos, cara, não significa que vivemos em solidão e sim em solitude com a nossa própria companhia. Porém, no meio da nossa solitude, no caso, no meio da nossa caminhada na nossa vida, vão vir pessoas. Elas vão ficar, outras vão ir e tá tudo bem. Tudo são fases. Que nem eu falei, quando você vibra prosperidade, quando você vibra respeito, quando você vibra amor, quando você vibra verdade, cara, as coisas vão, as coisas vêm. É que nem uma floresta. Imagina que você é um jardim. Melhor, um jardim. Se você tem um terreno fértil, o seu terreno vai prosperar. Entende? E o que é a fertilidade no mundo? É o amor, é o respeito, é a verdade. Então, isso é uma coisa que me deu muita luz em relação a apego e desapego. Se você quer coisas dentro do seu jardim, primeiro comece por você. E não tente controlar o externo. Tipo, ai, eu tenho medo de perder. Não deixa seu apego ficar gritando ali. Não, não é sobre isso. Primeiro trabalhe o seu interno. Seja próspero, seja amor, seja verdade. E, consequentemente, você vai atrair pessoas. Então, quando você vive em verdade, quando você vive bem, você tem dois benefícios. Primeiro, que você está bem com você mesmo. Então, consequentemente, você já não vai vibrar nessa questão ruim do desapego. E segundo, você vai atrair. Porque tudo que é bom, atrai. Então, assim, é impossível você viver sozinho, seja em questão de amizade, seja em questão de relacionamento. Então, se um relacionamento e sua amizade não tá te fazendo bem, abre mão sim. Busque o outro, o novo. Busque a si primeiramente. Não fale essas coisas como se fossem simples, fáceis e passes de mágica, mas com paciência as coisas se resolvem. Então, praticar desapego não é você vestir uma máscara fria, sabe? Você querer maltratar, humilhar, menosprezar. Para com isso. Que pobreza espiritual é essa, meu amigo? Não. Não é sobre isso. Praticar o desapego é você estar bem com você mesmo e você entender, beleza, me dói você ir, mas eu sei que algo vai voltar, que vai começar comigo. Então comece com você. Se você tá bem com você, amigão, é sobre isso. Você não vai ficar vibrando em medo de perder, se você tá bem com você. Então por isso que eu digo, comece com você, que as coisas vêm. Não tenha medo de que se algo não te faz sentido, você corta. Não, você não faz sentido, tchau. Você não faz parte da minha verdade, tchau. Também não seja, logicamente, radical. Não é sobre radicalismo, que nem eu falo. Equilíbrio. Equilíbrio. Começa aqui no meu cordão, que é uma coisa que eu acredito fortemente. E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Essa foi a mensagem. Eu espero que a minha mensagem tenha chegado para vocês da maneira mais pertinente possível. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Ainda mais sendo uma pessoa apegada, que tô praticando ao máximo, com mais verdade possível, para eu começar a ser desapegado e trabalhar dentro de mim primeiramente para eu conseguir atrair as coisas boas da vida. Não esquece de vocês apoiarem com o seu gostei, comentário aqui embaixo para vocês complementarem, que também é mais um vídeo que eu pretendo fazer uma parte 2. E se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perderem os próximos vídeos. Gente, muito obrigado mesmo a todos que assistiram, muito obrigado mesmo a todos que apoiaram. Eu espero que vocês se cuidem bastante e até o próximo vídeo.